bom dia para você de casa que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos de volta ao vivo, são 11 horas da manhã. Vamos juntos conferir os principais destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira. Damos início a essa edição falando de um novo remédio. Ele está em desenvolvimento nos Estados Unidos e promete ser capaz de combater mais de 300 bactérias resistentes. A substância, ainda em estudo, pode representar um avanço significativo para a ameaça global de algumas doenças. Cientistas da Sociedade Americana de Química avançaram no desenvolvimento de um antibiótico que pode ser um marco no enfrentamento às bactérias resistentes aos tratamentos disponíveis. Isso porque uma molécula denominada fabicina se mostrou capaz de tratar infecções agressivas causadas por mais de 300 bactérias resistentes a diversos antibióticos. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, essas bactérias, conhecidas como gram-negativas, podem causar quadros de pneumonia, infecções do trato urinário e da corrente sanguínea. As doenças são difíceis de tratar devido ao forte sistema de defesa da bactéria, como as paredes celulares resistentes que mantêm a maioria dos antibióticos do lado de fora. Além do mais, os tratamentos disponíveis contra essas bactérias não são específicos e acabam eliminando também as chamadas bactérias boas, o que pode causar desequilíbrios na flora intestinal dos pacientes. O novo medicamento promissor foi combinado a uma molécula capaz de infiltrar nas defesas das bactérias resistentes e tratar então as infecções do indivíduo. Nos testes em camundongos com pneumonia ou infecção do trato urinário, a fabicina teve um desempenho tão bom ou até melhor do que os antibióticos já utilizados. Sendo assim, o tratamento pode ser eficaz contra infecções persistentes. E ainda falando de saúde, um recente estudo do Reino Unido com milhares de pessoas mostrou que, além de bem à saúde, fazer exercício físico ajuda na prevenção da demência. O que ainda gera dúvidas é sobre qual tipo, frequência e intensidade de exercício seria melhor. Não existe uma receita ideal de atividade física ainda, mas nos últimos meses, 3 grandes estudos de longo prazo tentaram caracterizar alguma que pudesse resultar em uma maior proteção geral contra a demência. Por anos, milhares de pessoas foram acompanhadas e, como resultado, foi possível constatar que a atividade física regular, de muitas formas, tem um papel substancial na diminuição do risco de desenvolver a doença. Até mesmo tarefas domésticas podem oferecer um benefício significativo na redução do risco de quem tem histórico familiar de demência. Um dos 3 estudos, por exemplo, publicado no dia 27 de julho na revista Neurology, analisou informações de saúde de 501.376 participantes que não sofriam de demência para estabelecer ligações entre a atividade física e o risco de desenvolver a doença. Uma das principais vantagens desse banco de dados era que ele tinha muitas informações elaboradas sobre a genética dos participantes. Isso incluía um perfil de risco com base em se eles tinham variantes genéticas geralmente associadas à demência ou se tinham parentes imediatos com a doença e também que tipos de exercício realizavam de forma detalhada. O acompanhamento por 11 anos mostrou que 5.185 participantes desenvolveram demência. Mas aqueles que se dedicavam a atividades regulares e vigorosas, como esportes ou exercícios de força, o risco foi reduzido em 35%, e quem realizava tarefas domésticas, em 21%. Os pesquisadores disseram que pode ser que, se você fizer 3 horas de tarefas domésticas, seja tão bom quanto se fizesse 30 minutos de exercícios aeróbicos e que talvez a associação entre atividade física e menor risco de demência incluía os participantes que tinham histórico familiar da doença. Isso significa que é muito importante saber se há alguém na sua família com esse passado para poder usar a atividade física a seu favor e reduzir o risco de desenvolvimento da doença. Bom, agora mudando um pouco de assunto, um superiate com mais de 40 metros de comprimento afundou no mar Mediterrâneo na costa oeste da Itália. A embarcação de luxo já apresentava problemas desde a noite anterior ao naufrágio,
quando a guarda costeira foi alertada de que a parte traseira do iate estava começando a encher de água. 9 pessoas estavam a bordo da embarcação no momento do acidente. Todas foram socorridas pouco tempo após o chamado. Felizmente, ninguém ficou ferido. O Ministério Público da Argentina pediu em audiência uma pena de 12 anos de prisão e o impedimento político da vice-presidente do país, Cristina Kirchner. O pedido ocorre por suposta corrupção na licitação de obras quando Kirchner foi presidente, uma acusação que seus apoiadores consideram uma perseguição. A política é acusada de crimes de associação ilícita agravada e administração fraudulenta agravada. Estima-se que a sentença seja proferida até o fim do ano. Minutos após a divulgação do pedido de condenação pelo promotor Diego Luciano, a presidência argentina emitiu um comunicado em repúdio, afirmando que nenhum dos atos atribuídos à ex-presidente foi comprovado. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, expressou profunda simpatia e solidariedade à vice-presidente. Kirchner conseguiu superar vários processos por supostos crimes ocorridos em seus 2 mandatos presidenciais, mas ainda enfrenta 5 julgamentos. Já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes vamos mostrar a maior feira de exposição de robôs do mundo. Ela acontece na cidade de Pequim, capital da China. Vamos conhecer. Referência em tecnologia, a China foi palco da Conferência Mundial de Robótica. O evento mostrou as inovações de mais de 130 empresas do ramo. Nessa edição, foram apresentados aos visitantes mais de 500 robôs, muitos deles capazes de realizar tarefas impressionantes, como cuidar de idosos, limpar a casa, entregar encomendas, realizar cirurgias e até mesmo realizar teste PCR para detectar a Covid-19. Por serem utilizados a cada dia que passa em locais mais diversos, a ideia dos organizadores foi mostrar ao público como os robôs podem contribuir para diferentes áreas da sociedade. Como, por exemplo, no campo, onde a tecnologia de máquinas automáticas pode ser a maior aliada dos produtores do setor, ajudando na plantação e conservação das frutas, sendo necessário a presença de apenas um funcionário para realizar o controle à distância. No ano passado, a robótica movimentou mais de 12 bilhões de dólares na China. Faz parte de um plano estratégico do país para melhorar a produção industrial, apostando na inteligência artificial. Chegamos ao fim dessa edição, mas muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho na edição de 13h. Não saia daí, porque eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais.